Olá você, sou o Carlos Valentim e te dou as boas-vindas a mais um programa da série Dicas Tributárias. Quero tratar com vocês hoje sobre subvenção para investimentos. Certamente vocês sabem o que é isso, são aqueles incentivos fiscais dados por qualquer ente da federação, seja Estado, município ou a própria União Federal, onde empresas são beneficiadas com a redução ou até a isenção de tributos sobre a operação, desde que elas cumpram aquilo que foi estabelecido no próprio termo de concessão do benefício fiscal. Isso pode ser a instalação de novas plantas industriais, tem muitos estados que usam isso para atrair novos investimentos para aquele estado, ou pode ser também na expansão de uma planta já existente, ou ainda o financiamento de custeio, ajudando as empresas a aumentar seus estoques de insumos de matéria-prima e assim aumentar a produção. Essa é uma via de mão dupla, as empresas geram mais negócios para aquele estado, geram mais empregos, esses empregos geram também mais impostos para todos os entes da federação e também gera aí uma movimentação econômica maior. Então, é uma via de mão dupla e bastante utilizada, principalmente pelos estados. Bom, e o que eu quero falar sobre isso? No dia 31 de agosto passado foi editado a medida provisória número 1185. Essa medida provisória ela veio esvaziar um pouco o benefício fiscal que as empresas têm. E por que ela veio esvaziar? A subvenção para investimento, como é que ela é contabilizada? Calcula-se o imposto que seria normalmente devido sobre aquela operação, mas contabiliza-se esse imposto devido, provisiona o valor a pagar, mas como ele não vai ser pago por obediência desse incentivo fiscal, ele é baixado contra uma conta de receita e não como uma conta de caixa e bancos, por exemplo. Essa conta de receita ela vai formar o resultado tributável pelo imposto de renda, pela contribuição social e pelo PIS e pela COFINS também. Até 31 de 12 de 2023, com a lei que está em vigor, esses valores não fazem parte da formação da base de cálculo do imposto de renda, da contribuição social, do PIS e da COFINS. Eles são excluídos da base de cálculo e, consequentemente, eles dão uma amplitude, ou na verdade trazem justiça tributária, porque estamos falando de uma receita que não é decorrente da atividade da empresa, não é uma receita operacional e muito menos uma receita não operacional decorrente, por exemplo, de uma aplicação financeira ou de um ganho de capital da venda de um bem, nada disso. Ela simplesmente é um valor que deixou de pagar de imposto e deixou de pagar imposto com uma contrapartida que é fazer aí a implantação de novas plantas, a expansão ou o custeio. Essa medida provisória 1185, ela veio revogar um artigo da lei em vigor, que esse artigo é o artigo 30 da lei 12.973, que permitia que esses valores fossem excluídos da base de cálculo. Com isso, todos eles serão tributados a partir de janeiro de 2024. Em contrapartida, a medida provisória cria um sistema de crédito tributário que é calculado sobre o valor que eu deixei de recolher e com a alíquota cheia do imposto de renda, ou seja, o 25%, que é os 15% da alíquota normal, mais os 10% do adicional, e com isso calcula-se um crédito fiscal, que esse crédito fiscal vai poder ser utilizado para compensar com o imposto devido. Aí tem uma coisa importante que é bom prestar atenção, porque a medida provisória fala na utilização de compensação com imposto próprio. Então, o que é o imposto próprio? A maioria das pessoas pensa que o imposto próprio é aquele que eu devo pagar decorrente das minhas operações. Mas a definição da Receita Federal para imposto próprio é todo aquele que eu tenho obrigação de pagar, seja como gerador do imposto ou seja como fonte. Então, todo o imposto que eu tenho retido na fonte, que eu tenho obrigação legal de pagar, esse é considerado um imposto próprio, também poderia ser utilizado para ser abatido com esses créditos fiscais. Assim, os valores que eu retivesse ficariam no meu caixa e eu utilizaria os créditos fiscais para compensá-lo. Mas isso também, mesmo com esse, digamos, benefício desse crédito tributário, ele não resolve a questão por duas razões. Primeiro, que a tributação do PIS e da COFINS eu não tenho como criar crédito tributário e da contribuição social também não, porque o que a norma prevê é criar um crédito tributário apenas para o imposto de renda,
que é esse 25%, que é o 15% da alíquota normal mais 10% do adicional. Então, com isso, eu acabo tendo, mesmo assim, um aumento na minha carga tributária. E uma outra coisa também que é importante destacar é que esse valor ele não é sobre toda a subvenção para investimento. Por exemplo, ficou de fora o custeio. Então, o que for para expansão e o que for para ampliação, aliás, o que for para implantação de uma nova planta industrial, vale, mas o que for destinado para custeio, não vale. Além disso, as empresas terão que se pré-cadastrar para ter direito a esse crédito tributário. Então, esse pré-cadastro vai ser analisado pela Receita Federal para ver se cumpre as exigências que estão na medida provisória. E por que essas exigências? Porque tem alguns tipos de receitas e despesas que não serão considerados nessa formação. Então, tudo aquilo que não estiver relacionado diretamente à operação que deu origem à subvenção fiscal não vai poder entrar nessa base de cálculo. Então, vai ter aí uma redução desse benefício que as empresas teriam. Isso não vai causar nenhum problema, por exemplo, para as empresas que estão com prejuízo fiscal ou então estão numa fase pré-operacional. Essas não terão prejuízo em relação a isso, porque mesmo assim, mesmo que essa adição ao lucro real e a base de cálculo da contribuição social reduza o seu prejuízo fiscal, isso não vai gerar para ela um imposto a pagar e vai gerar um crédito fiscal do mesmo jeito, porque esse crédito fiscal não está diretamente relacionado ao resultado da empresa, está relacionado sim com a existência da subvenção fiscal, que é essa receita decorrente aí dos incentivos fiscais dados pelos estados e municípios. Bom, agora a gente tem que esperar qual vai ser a tramitação dela na Câmara dos Deputados, porque tem algumas questões legais que devem ser observadas, porque se revogou uma lei, que foi uma lei que foi utilizada como fundamento para uma decisão do STF, então vamos ver como é que isso vai ficar. De qualquer forma, é bom se preparar, começar já a fazer contas em relação a isso, para você não ter aí uma surpresa no seu orçamento de 2024 em diante. Até porque esses créditos tributários vão poder ser utilizados apenas 48 meses depois. Então, tem aí umas continhas para serem feitas. Esse é o papo de hoje, espero que tenha sido útil para vocês. E qualquer dúvida que queiram trocar a respeito, quiserem falar comigo a respeito, seja desse ou qualquer outro tempo ligado à matéria tributária, eu estou à disposição. Os meus dados aparecem logo após esse vídeo. Um abraço, uma boa semana para vocês, tudo de bom. Tchau.